Nosso cordial bom dia a todos. Chamamos todos bem-vindos a este momento de culto, onde juntos queremos louvar e adorar ao nosso eterno e bondoso Deus, como nós cantamos: abri as portas e fazei do coração um templo ao Rei. Hoje nós, com alegria, estamos também reunidos para a confirmação da Amanda, da Érica, do Felipe e do Jaderson, e desejamos as mais ricas bênçãos de Deus a estes jovens, para que possam também terem no seu coração a morada do Rei Jesus como nosso Salvador. Queremos iniciar o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido todos a abrirmos os nossos corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos reunidos neste culto. E neste momento, Senhor, nós pobres e miseráveis pecadores, abrimos os nossos corações para te confessar todos os nossos pecados. Pecamos, Senhor, por pensamentos, palavras e ações e merecemos a condenação eterna. Mas no teu amor tu enviaste teu Filho Jesus para ser o nosso Salvador, para carregar os nossos pecados, para cravá-los na cruz do Calvário, entregando o seu corpo e derramando o seu sangue inocentes para o nosso perdão. Por isso, Senhor, pelos méritos de Jesus e não pelas nossas obras, pelo que nós fazemos, nós podemos recorrer a Ti e te pedir, arrependidos: perdoa, Senhor, os nossos pecados. Dá-nos a Tua misericórdia em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido todos para fazermos a leitura do Salmo do dia de hoje, o Salmo de número 24, conforme a... Fugiu a palavra agora. Conforme a projeção, a divisão ao meio dos versículos. Salmo de número 24, nós fazemos a leitura e após cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares E pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará e o salvará. E o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor. Que prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos. E entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos. E entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória. Princípio, agora e por
Senhor Jesus, pedimos que venhas com o teu poder e nos ajudes para que os pecados que nos fazem sofrer sejam logo retirados pela tua graça e misericórdia. Pois tu vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Neste momento nós vamos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. Convido a Lídia, que irá fazer a primeira leitura para nós. Isaías capítulo 7, versículos 10 a 11. Livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículos 10 a 17. Onde lemos: O Senhor Deus enviou ao rei Acaz esta outra mensagem: peça ao Senhor, seu Deus, que lhe dê um sinal. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: não vou pedir sinal nenhum, não vou pôr o Senhor à prova. Então Isaías disse: escutem, descendentes do rei Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência das pessoas? Precisam abusar também da paciência do meu Deus? Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Quando ele chegar à idade de saber escolher o bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhada e mel. Mas, mesmo antes desse tempo, ó rei Acaz, as terras daqueles 2 reis que lhe causaram tanto medo ficarão completamente abandonadas. O Senhor Deus vai trazer sofrimento para o Senhor, ó rei, para as pessoas da sua família e para o seu povo. Ele fará isso por meio do rei da Síria, e o sofrimento que esse rei vai causar será o pior que já houve desde que o reino de Israel se separou do reino de Judá. Até aqui a leitura. Agradecemos a Lídia pela leitura. A epístola para o culto de hoje encontramos em Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 7. Convido o pastor Leonardo para fazer esta leitura para nós. Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 7. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo, essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas, e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. São estas as palavras da epístola. Agradecemos ao pastor Leonardo. Convido a congregação a cantarmos o hino Ó Rei Jesus.
Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos a leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje. As palavras de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Leitura esta que também servirá de base para a reflexão de hoje. Assim escreveu o evangelista Mateus. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Até aqui as palavras do Evangelho, a congregação pode sentar. Agora iremos cantar o hino O Tempo se Cumpriu. E durante o cantar deste hino, as crianças podem dirigirem-se ao momento de escola bíblica, hoje com a professora Janete. Glórias renunciou, Ave
Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco. Quando queremos refletir nas palavras de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25, destacando o versículo 21 que diz: Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Que Deus Espírito Santo esteja a nos abençoar e nos orientar hoje e sempre. Amém. Estimados de Cristo Jesus, hoje nós estamos celebrando o 4º domingo de Advento. Lembrando que Advento é o período que antecede a celebração do Natal, também é o período que marca o início do novo ano da igreja. Nosso ano eclesiástico, o ano da igreja, não começa no dia 1º de janeiro, mas sim começa no 1º domingo, primeiro final de semana do Advento. E como nós temos ali o nosso estandarte do Advento, o nosso panô do Advento, com as 4 velas também acesas na nossa coroa de Advento, é sempre importante lembrarmos o que este período de Advento nos leva à reflexão e ao preparo. No primeiro final de semana, primeira vela marca ali o vigiar, e nós temos que estar sempre vigilantes na palavra. Ou seja, não ficarmos dando ouvidos a coisas que vão contra a palavra do Senhor, mas nos atermos aos seus ensinamentos. E um destes ensinamentos é que Deus se preocupa com o seu povo. É que Deus está atento a ele. Que Deus muitas vezes envia sinais para nós sabermos da sua presença. E nós temos que estar atentos, apegados a esses sinais, para que nós saibamos da sua palavra maravilhosa. Palavra esta que desde o início nos prometeu o Salvador, e como nós acabamos de cantar, o tempo se cumpriu. Quando Jesus nasceu para ser o nosso Salvador. E nós temos que estar também vigilantes na palavra, para celebrarmos o Natal com alegria e com fidelidade. No segundo domingo de Advento, nossa vela traz ali a palavra prepare-se. E nós devemos nos preparar através do arrependimento. Confrontados pela palavra do Senhor, sabendo que nós somos pecadores e que por sermos pecadores merecemos a condenação, mas também através da palavra nós somos ensinados sobre um Deus amoroso que veio a este mundo no tempo que se cumpriu e carregou os nossos pecados e morreu na cruz. Devemos olhar para as nossas falhas e nos arrepender dos nossos pecados. Por isso a nossa preparação acontece através do arrependimento. Reconhecer quem nós somos, pobres e miseráveis pecadores. A terceira vela traz ali a palavra exulte, e nós temos realmente que exultar, alegrar-nos pelo Salvador Jesus. Devemos estar felizes porque Deus interveio na história da humanidade e nos deu a salvação. Quando passamos por situações difíceis, quando nós olhamos e vemos que não há mais saída, nós clamamos sempre que alguém venha e intervenha para que realmente a coisa possa acontecer da melhor maneira. Muitas vezes nós vemos isto no lar, quando nossos filhos, de repente, estão brigando entre si. E, de repente, um deles que está levando a pior, ele clama pela intervenção da mãe ou do pai. Me ajude, por favor, me salve. E nós devemos exultar, estarmos alegres, porque o Senhor interveio na história. O Salvador foi mandado para perdoar os teus e os meus pecados.
como é importante nós nos alegrarmos com isso. Como é importante nós estarmos felizes, exultantes, porque nós temos um Salvador. E hoje estamos no último final de semana do Advento. No próximo final de semana já iremos celebrar o Natal. E este ano, nosso quarto final de semana de Advento, também tem a oportunidade especial destes 4 jovens, a Amanda, a Érica, o Felipe e o Jaderson, de confirmarem a sua fé, de renovarem os votos batismais que foram feitos pelos seus pais e padrinhos, exultarem a Jesus como seu Salvador e falarem com a sua própria voz, que renunciam ao diabo e tudo o que ele oferece. E neste quarto final de semana, a vela nos traz a palavra aguarde. E nós temos que aguardar na fidelidade de Deus. Nós temos que aguardar ansiosos o tempo de Deus. Talvez poderíamos perguntar para os confirmandos se eles estavam ansiosos por este momento, no seu aguardo. Talvez poderíamos perguntar aos pais dos confirmandos se estavam ansiosos aguardando este momento. E geralmente quando nós aguardamos algo, também é gerado em nosso coração a ansiedade. Ficamos preocupados, esperamos logo o acontecimento. Aguardamos com ansiedade período de férias, onde nós podemos relaxar. Aguardamos com ansiedade muitas vezes o período de festas, o período do final do ano, onde nós podemos estar junto com a nossa família, para celebrar, para estarmos juntos. Aguardamos com ansiedade também notícias nos jornais, pela internet, e até se são notícias boas ou ruins, mas queremos saber. Logo olhamos que aguardar gera ansiedade. Aguardar move o nosso coração a ficar esperando que algo aconteça. E geralmente nós esperamos que seja algo bom. E também não pode ser diferente para nós cristãos dizermos que nós aguardamos a volta de Jesus. Aguardamos o retorno de Cristo, que virá a este mundo julgar vivos e mortos e levar ao céu aqueles que confiam nele como seu Salvador. E infelizmente aqueles que não confiam em Cristo como seu Salvador serão apartados. Por isso cabe a nós, que conhecemos a Jesus como nosso Salvador, falar. Cantamos no hino ao Rei Jesus, como não falar, como é bom estar em tua casa, ó Pai. Realmente, como cristãos, nós devemos falar para todos que estão ao nosso redor, como é bom estar na casa do Senhor. Não apenas em momentos esporádicos, não apenas em momentos festivos como este, que é um momento maravilhoso, onde nos reunimos com toda a igreja para a afirmação de fé destes jovens, mais 4 jovens que confirmam a sua fé, indo na contramão do mundo, que quer tirar os jovens do seu convívio com o Senhor, que quer tirar os jovens do seu convívio com a família e até de uma vida apegada nos valores bíblicos e nos costumes corretos. E nós temos que exultar o Rei Jesus para anunciar que Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos moveu para dentro da sua família, através do chamado do Espírito Santo, seja pela palavra, seja pelo batismo. E então vemos como esta ansiedade de aguardar o retorno de Cristo tem que nos mover, não para ficarmos preocupados, não para ficarmos desesperados, dizendo, o mundo ainda não acabou, Jesus está demorando. Muito pelo contrário, a cada dia que o Senhor nos dá, a cada dia que Ele ainda não retorna,
é uma graça, é um período maravilhoso, porque nós podemos compartilhar a palavra do Senhor. Nós podemos falar de Jesus para aqueles que convivem conosco, para aqueles com quem nós nos preocupamos. Porque quando nós falamos de Jesus, do Salvador, quando nós apontamos a necessidade do arrependimento, nós estamos dizendo: eu te amo, eu me preocupo com você, porque eu quero que você esteja comigo no céu. Nós temos que aproveitar sempre estas oportunidades que Deus nos dá de falar do amor de Jesus. O texto do Evangelho, o versículo que destaquei, o versículo 21, nos mostra este grande privilégio que nós aguardamos como igreja cristã, de ver o seu retorno, Cristo Jesus. Sabemos que Ele já morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Ele já venceu o diabo, já venceu o mundo, já venceu a nossa natureza pecaminosa, já é o nosso Salvador. Então, cabe a nós nos alimentarmos desta certeza. Cabe a nós estarmos firmados e confiantes em Jesus. Cabe a nós dedicar a nossa vida com alegria, sabendo que no santuário do Senhor, no monte do Senhor, como nós ouvimos no Salmo, só pode entrar aquele que é santo. E nós somos santificados não por nossas obras, não pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nós somos santificados pelo sangue de Cristo. Por isso o nosso aguardar tem que ser na fidelidade do Senhor, sabendo que sim, Deus é fiel, Deus promete, Deus cumpre, diferente de nós. Quantas vezes nós já, infelizmente, não deixamos de fazer o que nós prometemos? Quantas vezes nós, com nossos filhos, conversamos com eles prometem que serão bonitos, nós prometemos que não vamos mais brigar com eles, e depois ambas as partes falham na sua promessa, porque nós somos pecadores. Mas Deus não falha na sua promessa. Deus prometeu para Adão e Eva que iria enviar o Salvador. Imaginem o aguardar deste povo, a ansiedade, desde Adão e Eva até José e Maria. Era a ansiedade da chegada do Salvador Jesus. E nós conhecemos muito bem a história do Natal. José e Maria vão para Belém, para aquela cidade que não era muito grande, por causa do recenseamento que havia sido convocado, todos deveriam ir para a sua cidade, e lá Maria, gestante, já para dar à luz o seu filho, não encontram uma hospedaria sequer, pois tudo estava lotado, tudo estava cheio. E então o único lugar onde puderam se refugiar para o nascimento do Salvador Jesus foi numa humilde estrebaria. Não havia hospitais preparados, aparelhados naquela época, com salas de cirurgia, UTIs, enfim, não havia tudo que nós conhecemos hoje em dia, e Maria e José foram se refugiar no lugar onde os animais estavam. O berço de Jesus foi a manjedoura, um nome maravilhoso para o coxo dos animais, para onde os animais comiam a sua comida. E lá o humilde menino Salvador, o Rei Jesus, foi colocado para descansar. Ali foi a sua primeira cama para nos salvar. Jesus nasceu, como disse o evangelista Mateus, para salvar o povo dos pecados deles, para nos salvar dos nossos pecados. Por isso nós devemos aguardar o retorno de Cristo fiéis na sua palavra. O tempo da salvação já se cumpriu.
Nós estamos num tempo em que nós podemos proclamar esta palavra, em que nós podemos anunciar o Jesus Salvador. Vou ler para vocês a última estrofe que nós cantamos, que devemos fazer ecoar em nossas vidas, para que as pessoas ao nosso redor também conheçam esta mensagem. O tempo se cumpriu, por Deus, eis-nos aceitos, pois Cristo satisfez a lei e os seus preceitos, e em todo o seu viver, humilde nos serviu. Deus já proclama a paz. O tempo se cumpriu. Deus já proclama a paz. E nós, como arautos do Senhor, como vozes do Senhor Jesus aqui neste mundo, também devemos proclamar a paz de Jesus. Uma paz diferente que o mundo tanto quer que as pessoas estejam, todos com a mesma visão, todos sem brigar, todos sem uma opinião formada. A paz do Senhor, ela é manifestada na cruz, aonde Jesus humildemente, inocentemente, foi morto pelos nossos pecados e conquistando para nós o perdão de todos eles. Em Cristo, sim, nós temos paz de espírito. Em Cristo, sim, os nossos pecados são perdoados. Por isso é maravilhoso quando nós podemos, como igreja, nos reunir para testemunhar mais 4 jovens a louvarem o seu amor pelo Rei Jesus. Só que também, como igreja cristã, nós temos que continuar orando para que esses 4 jovens continuem firmes em Cristo Jesus. Pois muitas pessoas, muitas vezes acham que terminado este período de instrução, não precisam mais vir à igreja. E eu lembro uma história de quando um padre e um pastor se encontraram, e o padre reclamou que na sua igreja, na torre do seu sino, tinha muitos morcegos. E aí o pastor falou, não, nós demos um jeito lá na torre da nossa igreja, porque também tinha o mesmo problema de ter muitos morcegos. O padre perguntou, mas o que você fez? Simples, nós batizamos e confirmamos os morcegos e nunca mais eles voltaram à igreja. Esta é uma história mais ou menos hilária, que muitas vezes é retratada dentro das igrejas. Passa-se o período da confirmação, período da crisma e da primeira comunhão, e de repente as crianças, agora jovens, podendo responder pela sua fé, não voltam à igreja. E nós, como igreja, devemos orar para que estes e os demais jovens nas igrejas espalhadas por todo o mundo retornem com o seu coração agradecido ao Senhor, retornem para louvar o amor de Deus que morreu na cruz para nos perdoar, para perdoar vocês. Como é importante nós lembrarmos as palavras ditas para José em sonho. Ela terá um menino e você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Queridos confirmandos, Jesus salvou-os dos seus pecados. Jesus morreu na cruz para perdoar-vos de todos os males que nós cometemos, que vocês cometem. E nós devemos viver apegados a este Salvador, confiantes nele e aguardar com ansiedade, sim, o fim do mundo, mas aguardarmos na fidelidade. Porque enquanto estivermos neste mundo, nós continuamos precisando do fortalecimento que a palavra do Senhor nos dá. Também é interessante nós notarmos, o primeiro berço de Jesus foi o lugar que os animais se alimentavam. E isso também nos deve levar à reflexão de que nós precisamos
nos alimentar do Salvador, da sua palavra. Aqueles que podem participar da Santa Ceia, participarem. Onde recebem juntamente com o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo para o seu fortalecimento e o seu perdão. E como confirmandos hoje, vocês poderão pela primeira vez participar da ceia do Senhor, depois de um preparo no estudo nas doutrinas da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então continuem, depois de hoje, a fazer um bom uso deste meio que o Senhor nos deu para o fortalecimento da sua fé. Como é importante estarmos dedicados ao Senhor, aguardando com ansiedade o retorno de Cristo, e enquanto aguardamos, nós não podemos simplesmente cruzar os braços e dizer, não tenho o que fazer. Como filhos de Deus, nós devemos sempre proclamar o amor de Deus. Nós devemos sempre anunciar quem é o Rei da Glória, quem é o nosso Salvador. Ele é Jesus, que veio a este mundo, carregou os nossos pecados, morreu na cruz para nos perdoar. Que nós, neste término de período de advento, aguardemos com ansiedade a celebração do Natal, não para apenas trocarmos presentes, não para apenas nos reunirmos com as nossas famílias, não para apenas olhar as luzes que estão espalhadas pela nossa cidade, em nossos lares, mas que nós aguardemos com ansiedade a felicidade de dizer, o meu Salvador nasceu. E Ele nasceu não para uma vida boa, Ele nasceu para morrer, Ele nasceu para carregar os nossos pecados, Ele nasceu para sofrer, ser abandonado, ser chicoteado, algo que nós não queremos para ninguém, mas o nosso Salvador fez isso, porque vos ama, porque me ama, porque ama a todos. E como é maravilhoso podermos estar firmados, apegados a Cristo. E como diz o lema da nossa igreja este ano, enraizados e edificados em Cristo. Que Deus esteja a abençoar-vos, Amanda, Érica, Felipe e Jaderson, para que sempre vocês estejam firmados em Cristo como seu Salvador, dedicando a sua vida a Ele, anunciando o amor dEle a todos que estão ao seu redor. E nós, como igreja cristã, além disto, que nós também continuemos a orar por estes confirmandos, para que eles possam também dedicar a sua vida a proclamar também o Salvador Jesus, como o anjo no sonho proclamou para José. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados. Vigilantes, preparados, exultantes, aguardamos com alegria o retorno de Cristo, para que todos nós, unidos, firmados em Cristo, possamos estar no céu, num lugar onde não há choro, não há dor, não há sofrimento, mas estaremos na presença constante de Deus durante toda a eternidade, salvos, livres, alegres. E assim também que vocês possam sempre testemunharem isso a todos que estiverem ao vosso redor. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Presença, e não retire
convido neste momento para cantarmos o hino Nós Cremos Todos num Só Deus, como nosso momento de confissão de fé. Hino Nós Cremos Todos num Só Deus, o nosso momento de confissão de fé. Podeis sentar. Nesse momento nós iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas, lembrando que as nossas ofertas servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo, e também através das nossas ofertas nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele fez e faz em nossa vida. Hoje eu destaco o primeiro versículo do Salmo 24. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Logo, nós e nossos bens não são nossos, são do Senhor. E Deus nos dá o privilégio de, quando nós ofertamos, nós auxiliarmos a proclamação da sua palavra. Na realidade, nós apenas devolvemos o que é do Senhor, para que Ele continue fazendo uso, para que a palavra dele chegue a outros corações e fortaleça outros corações, como chegou ao nosso coração e fortalece o nosso. Durante este momento, convido todos a cantarmos o hino O Mundo é Teu, Senhor. Aqueles que têm a sua oferta, podem trazê-la e consagrá-la no altar de Deus. Te louvar.
Nesse momento, convido todos a se colocarem em pé, falarmos com o nosso Deus em oração, a oração geral da igreja. Os pedidos e agradecimentos da nossa congregação, agradecimento pelo ano abençoado da Escola Bíblica. O professor Lívio agradece. Ontem nós tivemos a última atividade deste ano de 2022, lá na Escolinha do Bairro, com o programa de Natal. Lívio também pede bênçãos e proteção na sua viagem. Lívio estará saindo de férias, né, Lívio? Quarta-feira, né? Quarta-feira o Lívio segue de viagem, depois volta ali no final de janeiro. Também agradecer por todas as bênçãos recebidas durante o ano. Convido todos a elevarmos os nossos corações a Deus em oração. Ó Senhor de todos e Rei da glória, chegamos diante de Ti ansiando pela celebração do nascimento do Teu Filho. Agradecemos por o identificares claramente, através dos profetas, como o único que nasceria de uma virgem. Agradecemos-te porque, através da Tua palavra, podemos traçar seus ancestrais até ao rei Davi. Estamos convictos de que aquele que nasceu em Belém é verdadeiramente o único que prometeste enviar, nosso Salvador. Somos gratos porque, ao predizer sua vinda, também indicaste claramente o seu propósito. Somos gratos porque o chamaste de Emanuel, lembrando-nos de que nele tu estás sempre conosco. Mas, Senhor, mesmo que identificaste claramente o nosso Salvador em tua palavra, nossas mentes são incapazes de compreender o mistério das coisas maravilhosas que aconteceram. Envia-nos teu Espírito Santo para que possamos crer nestes mistérios que não entendemos. Como encontramos em Jesus a fonte da paz que enche nossos corações, capacita-nos com o teu Espírito Santo para que o proclamemos como Salvador do mundo. Como o dia em que Jesus voltará para julgar a todos os homens se aproxima, mantém-nos conscientes da urgência do nosso serviço. Concede-nos teu Espírito Santo para que possamos com rapidez espalhar as boas novas da tua salvação. Que o nosso testemunho possa resultar na salvação de muitas pessoas antes de que o tempo da graça chegue ao seu final. Onipotente e eterno Deus, querido Pai, queremos orar por todos aqueles que estão passando por dificuldades, sejam materiais, espirituais, sejam emocionais. Querido Deus, envia teu Espírito Santo para consolar corações atribulados, para fortalecer todos aqueles que necessitam da tua força, do teu amor, do teu amparo e do teu perdão. Também, querido Deus, queremos nos unir com o Lívio para agradecer pelo ano abençoado da Escola Bíblica do bairro Coab Jaime Campos, onde tu permitiste mais um ano de proclamação da tua palavra. Continue, Senhor, irrigando aqueles corações que vão até as aulinhas, para que possam estarem sempre fortalecidos no Senhor, e depois nos seus lares estejam a compartilhar tudo aquilo que elas viram e ouviram no momento de escola bíblica. Também, querido Deus, queremos interceder por todos aqueles que estão em viagem. Esteja, Senhor, a proteger tanto a ida como os retornos. De maneira especial, esteja, Senhor, a abençoar a viagem do professor Lívio. Também, Senhor, te agradecemos por todas as bênçãos recebidas durante este ano sobre as nossas vidas e pedimos que tu continues a nos abençoar conforme a tua vontade e a tua sabedoria. Sempre, Senhor, nos dando corações agradecidos por tudo que tu nos deste, mesmo quando nós pedimos e tu nos diz um não. Mas quando tu nos atendes com o teu amor, a tua graça e a tua sabedoria, sabendo que tu fazes o melhor para cada um dos seus filhos. Que a tua paz possa guiar corações quando alegres e jubilantes celebramos o nascimento do teu Filho, o nosso Salvador, em nome de quem oramos.
Amém. Congregação pode sentar. Em preparação ao momento de confirmação, convido a congregação a cantarmos as 3 primeiras estrofes do hino Guia-nos Jesus. Nesse momento, convido os confirmandos a se colocarem em pé. Estimados confirmandos, Jesus deu a seguinte ordem à sua igreja: vocês vão a todos os povos do mundo e anunciem a todos o Evangelho, para que sejam meus seguidores. Vocês batizem esses povos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e os ensinem a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. Esta ordem de Jesus está sendo cumprida pela Igreja de Cristo. Assim, vocês, quando ainda crianças, foram feitos filhos de Deus através do santo batismo, pelo qual Deus fez uma aliança com vocês. Agora, quando já haviam crescido, vocês foram instruídos nos principais ensinamentos da Bíblia, como Jesus deu a ordem. No dia de hoje, vocês estão aqui reunidos diante de Deus e desta congregação para celebrar as bênçãos do batismo, para confessar publicamente sua fé no Deus triuno, para afirmar com sua própria voz a intenção de permanecer fiel a Cristo e dedicar-se de corpo e alma ao seu Deus e Senhor, nesta vida e na eternidade. A congregação, por sua vez, está celebrando junto com vocês as bênçãos do batismo, pedindo que Deus ampare vocês em toda a vida, que Deus conserve vocês fiéis a Jesus Cristo, o Salvador. Por isso, levantem comigo os seus corações ao Deus de todo amor, respondendo com sinceridade as perguntas que em nome do Senhor farei a vocês, como ministro que sou da Igreja de Deus. Vocês reconhecem que no batismo Deus fez uma aliança com vocês e assim adotou vocês como seus filhos? Vocês estão dispostos e resolvidos a afirmar diante de Deus e desta congregação sua fidelidade ao Deus verdadeiro, que fez aliança com vocês no batismo? Vocês renunciam o diabo, a vontade dele e tudo o que faz? Vocês creem em Deus Pai? Vocês creem em Jesus Cristo, em Deus Filho? Vocês creem em Deus Espírito Santo?
Vocês creem que são salvos pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus? Vocês aceitam todos os livros da Bíblia tal como os conheceram como palavra de Deus? Vocês aceitam como verdadeira e correta a doutrina da Igreja Evangélica Luterana tirada desses livros e aprendida na instrução? Vocês querem, como membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e desta congregação, continuar firmes na confissão destas doutrinas? Vocês desejam levar uma vida cristã de acordo com a palavra de Deus, estudando-a, participando do sacramento da Santa Ceia, frequentando com regularidade os cultos e permanecer fiel ao Deus triuno em fé, palavras e ações até o fim da vida? Confirmem, pois, diante do altar a promessa feita e recebam a bênção do Senhor. Amanda Duarte Vaz, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, dê a você o seu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e conhecimento, de graça e de súplica, de conselho e fortaleza, de santidade e temor do Senhor. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve e escuta as minhas orações. Salmo 116, versículo 1. Manda. Érica Gabriele Dourado Bodak, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, dê a você o seu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e conhecimento, de graça e de súplica, de conselho e fortaleza, de santidade e temor do Senhor. O Senhor Deus encheu o meu coração de alegria. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Felipe André de Tchum, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, dê a você o seu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e conhecimento, de graça e de súplica, de conselho e fortaleza, de santidade e temor no Senhor. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Jaderson Ferreira Rocha, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, dê a você o seu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e conhecimento, de graça e de súplica, de conselho e fortaleza, de santidade e temor do Senhor. Portanto, sejam perfeitos assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Mateus capítulo 5, versículo 48. Em virtude da vossa confissão e promessa feita publicamente, eu vos recebo como membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e desta congregação, convidando-os a participarem conosco de todos os direitos, privilégios e bênçãos da Igreja, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Podeis sentar. Convido a congregação a cantarmos a última estrofe do hino Guia-nos Jesus. Convido a congregação a se colocar em pé, para tudo mais que pesa em nossos corações, colocarmos na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podeis sentar? A Igreja Evangélica Luterana do Brasil crê, ensina e confessa que na Santa Ceia, juntamente com o pão e o vinho, estão presentes o corpo e o sangue de Cristo, e convida a participar da mesma aqueles que assim creem, lembrando as palavras de Romanos capítulo 11, versículos 28 e 29. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Por isso a Igreja Evangélica Luterana convida os seus membros para participarem da mesma. Aqueles que não são membros e desejam participar, pedimos que conversem com o pastor após o culto. Nós iremos prosseguir da seguinte maneira: na primeira mesada, convidamos os confirmandos a virem. A partir da segunda mesada, a congregação é convidada. O pastor Leonardo irá tomar a ceia na segunda mesada e depois irá auxiliar na distribuição restante da Santa Ceia. O primeiro banco tem álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois tudo está preparado. Eu venho
eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
enxugar, e a morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. O apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Com fidelidade ao Senhor, nós anunciamos que Ele morreu para ser o nosso Salvador. E assim queremos que todos aqueles que estão ao nosso redor também estejam firmados e apegados no Senhor. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai, graças te damos por todas as tuas bênçãos derramadas sobre a nossa vida. De maneira especial, Senhor, agradecemos-te por este momento de culto. Obrigado, Senhor, pelo fortalecimento, pelo perdão que tu nos deste. Obrigado, Senhor, pela Amanda, a Érica, o Felipe e o Jaderson também poderem confessar a sua fé cristã neste dia de confirmação. Senhor, aumente o amor em nossos corações, para que nós possamos amar a Ti acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Tudo isto pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Congregação, pode sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este nosso momento de culto, com muita alegria. Chamamos bem-vindos, tanto congregados como visitantes, tanto nos alegram com a sua presença, que nós possamos sair sempre vigilantes, preparados, exultantes e aguardando Jesus, o nosso Salvador. Que os nossos festejos de Natal demonstrem toda a fé que está em nosso coração. Que Cristo seja exultado, proclamado por nós, assim como hoje os confirmandos, também com a sua voz, renovaram seus votos batismais, falando que Jesus é o Senhor da sua vida, que sempre possam viverem enraizados e edificados no Senhor. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Sábado nós teremos o programa de Natal, 19 horas e 30 minutos. Lembrando que as nossas ofertas do programa de Natal serão destinadas para o Instituto Santíssima Trindade de Moreira, Rio Grande do Sul, como nós já fizemos no ano passado. Então, essa entidade que cuida de crianças, idosos,
Então, nós também ajudamos através das nossas ofertas do programa de Natal. E no final do ano, dia 31, nós temos o culto de véspera de Ano Novo, às 19 horas. Então, as programações dos próximos sábados. O programa de Natal, dia 24, e o culto no dia 31. No mês de janeiro, estaremos em férias, as férias pastorais, mas os cultos eles estarão gravados. Então, nós já estamos gravando os cultos para este período, serão disponibilizados no meu canal do YouTube, Julian Carlos Ditchum. Então, ali nós até incentivamos que se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam as programações, além dos cultos, como este de hoje, que vai ser gravado, vão estar os cultos ali do período das férias, e também tem diariamente as mensagens do programa de rádio. Então, conforme a gente grava no programa de rádio, também faz o corte para apenas a mensagem estar na programação do YouTube também. Temos ainda os devocionários, 5 minutos com Jesus e Castelo Forte, R$25 cada um, podem falar com a Adriana para tirar lá o fundo. Pacotinhos de Natal, quem quiser encomendar, até hoje com a Adriana, para retirarmos semana que vem, os pacotinhos no valor de R$20. Pergunto se alguém da diretoria tem alguma coisa. Nossa vice-presidente, chegando hoje, de volta hoje, né, nos nossos cultos. Só um informe, acho que todos vocês viram, né? Ontem foram retiradas as árvores aí que estavam perigando cair, né? Então, a gente conseguiu achar um meio para retirada das árvores, então não precisamos mais nos preocupar aí, de repente as árvores caírem aí na rede elétrica. Eu convido então, para concluirmos, até eu ia perguntar, vamos cantar o Graças Dou? Vamos concluir o nosso culto cantando Graças Dou, era o último hino da ceia. Eu tinha programado aqui o Quero Te Dar a Paz, mas hoje, como é um dia de confirmação, faço questão de cantarmos este hino. Vamos concluir o nosso culto cantando o hino Graças Dou, e após o cantar deste hino, o pastor e os confirmandos estarão à porta para receberem o cumprimento de vocês. Depois nós temos ali a sessão de fotos dos confirmandos com familiares e também a turma com o pastor. Então desejo a todos um abençoado domingo.